Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos rever proporção de corpo, mas dessa vez vou fazer um corpo feminino porque eu fiz corpo masculino da última vez. Nós vamos rotacionar esse corpo e nós vamos fazer uma molécula, um icosaedro truncado, já que a gente está fazendo icosaedro, certo? Boa noite, Ana. Então vai ser um fullereno, um Buckminster fullereno. É uma molécula formada exclusivamente por átomos de carbono com uma estrutura tridimensional semelhante a uma bola de futebol. Certo? Então nós vamos desenhar. Ele tem 60 átomos. Então ele vai ter 12 pentágonos e 20 hexágonos. Isso vai ser no final. Seja bem-vindo, Ana. Muito obrigado por me prestigiar e por curtir a live. E a todos que estão aqui. Vamos começar então. Hoje, aula 35, rotação de corpo e C60. Estamos em 2026 e a aula é do dia 5 de fevereiro, quinta-feira. Papel? Sulfite. Aqui está. Então vamos desenhar um corpo feminino, visto de frente, muito simples, nada demais, certo? Aqui. Então, tá. Ó, primeira coisa, a gente vai fazer número de cabeças. Eu acho que vocês lembram disso, né? Então, eu vou estabelecer que o corpo que eu vou desenhar vai estar daqui até aqui. E nós vamos chamar esse corpo, vou deixar um espaço para escrever aqui, ó. Pronto, eu deixei um espaço. Nós vamos chamar de visão frontal. Mas para vocês se acostumarem com o inglês, porque no Japão, na França, na Itália, na China, o pessoal sabe o latim moderno, dos povos conquistadores que dominam o mundo inteiro, aqueles povos bélicos. Depois teve a queda de Roma, mas isso é outra história. Então, hoje em dia, é os Estados Unidos e o inglês dominam o mundo. Por isso, vamos escrever em inglês aqui. Desculpe os puristas, mas ó, é só pensar, vista frontal. Frontal em inglês é um jeito muito esquisito de escrever. Se escreve assim. Oi, Gabi, bem desse jeito, ó. Leia, porque de repente vocês não vão saber a tradução de frontal. Ó. É assim que se escreve frontal em inglês. Difícil ou não? É meio complicado, né? Beleza. Aí você vê, é uma vista frontal. Como é uma vista, vocês escrevem view. Comecei agora. Já são 8h06, por isso eu comecei faz alguns segundos, minutos, sei lá. View. Só fiz a apresentação do que a gente vai ter hoje, tá certo? Só isso. Então, daqui até aqui, no meu personagem, eu vou dividir o corpo em quantas cabeças? Vamos dividir em umas 7 cabeças. Pode ser 7 cabeças? Pode. Na arte, você divide em 6 e divide em 8, 4, 2, em 2 e 3. O resto dá um jeito, 2 e 3. Mas 7 meio que foge disto, não é? Então, o que vocês vão fazer? Diminua um pouco aqui, ó. Só diminua um pouco, é um chutômetro, tá? Porque vocês são artistas, vocês podem chutar. Daqui até aqui divide no meio. Porque é o treino que vocês vão fazer. Vocês vão treinar, dividir em 2 e em 3. Divida em 3 partes. É o mais difícil dividir em 3. Vai dividindo até este ficar igual este, ficar igual este. É o treino de proporção. Aula de proporção lá no passado. Voltem lá em janeiro. Revejam essa aula. Pronto. E agora? Verifica se esse tamanho está igual a esse tamanho. Se tiver, tá ok. Se não tiver, aí vocês diminuem isso aqui até ficar igual. O meu ficou igual. Acabei de dar um jeito. Eu dividi em 7. Pronto. E tá feito. Parece que foi complicado. Foi um pouquinho, né? Tá. Aqui vai ser a cabeça. Bem aqui. Neste ponto. Eu acho que eu vou levantar o desenho para vocês verem melhor. Deixa eu pegar um suporte para levantar só um instante. Eu acho que eu não tenho um vidro aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Eu vou colocar um livro. Esse livro é a Enciclopédia Familiar de Medicina. Esse é o número 1 e esse é o número 2. Ele vai servir de apoio para levantar a folha. Então, vamos usar esses 2 livros. Aqui está. É do Dr. Maurice Fishbein. Ou Fishbein. 2. Vamos ver se ficou bem pertinho agora para desenhar o rosto. Ficou um pouco mais perto, né? Aí vocês vão poder ver melhor esse rosto. Ótimo. Então vamos lá. Vai amassar ali do lado, então eu vou colocar um pouquinho para cá, para não amassar do lado. Aí está. Daqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes. Pronto. Nesta parte aqui, eu faço uma bolinha.
Eu gosto desse método porque eu sei a parte de cima, mas vocês podem usar o outro método que eu ensinei quando eu estava ensinando o desenho de rosto. Tem a Ana, que não a Ana Pintura, uma outra Ana, ela faz live também. Ela ensina o método Loomis, e ela ensina moda, ensina a fazer o rosto naquele método dos quadrados, que você vai dividindo em 3 partes o quadrado, bota o olho, aí coloca um pouquinho mais a cabeça. Eu não gosto muito porque eu quero saber aonde vai dar o final da cabeça. Naquele método, você começa aqui, entende? Você divide em 3 partes aqui. Então, quando você divide em 3 partes aqui, você dá aqui os quadrados, aí você divide em 3. Bom, eu gosto desse meu método porque eu sei onde vai acabar a cabeça. Mas quem vai dizer o método que vocês vão escolher são vocês. Ok? Bom, borracha. Aí. E agora, eu vou fazer a arte final. Bem bonitinho. Assim. Pronto. E aqui está o cabelo dela. Eu vou fazer um cabelo um pouco maior assim, né? Isto, assim. Esse cabelo, ele é meio chato porque ele tem muito movimento e atrasa bastante a construção dele. Para isso é bom a gente ter um lápis um pouquinho grosso em vez de uma lapiseira. Eu estou procurando um lápis só um pouquinho. Para a gente poder fazer esse tipo de cabelo. Depois a gente vai ter cabelo, a gente vai fazer muito esse cabelo aí. Mas agora, ó, eu tenho que estabelecer onde é a orelha e lá vai, ó. Com um lápis, pronto, ó. Eu consigo fazer mais rápido o cabelo crespo, ó. Né? Fazendo estas espirais aqui, ó, mais rápido assim. E aqui, ó, é onde que nasce. Então eu vou fazendo tipo um coração vindo para cá. Aqui está a orelha, ó, já está escondendo a orelha. E aqui eu pinto de cinza. E pintei de cinza a orelha, não tem problema. O outro lado não quero pintar de cinza a orelha. Pronto, aí está. E agora? O topo da cabeça é aqui, ó. Aqui é o topo do cabelo. Daqui até aqui, eu divido no meio. E bem aqui. Eu divido em 3 partes, sendo que o olho tem o mesmo tamanho do outro lado. Lembra-se disso, né? Aí está. Ok. Eu vou deixar a sobrancelha aqui. Eu vou fazer ela subindo a sobrancelha. A dobra do olho. E aí está. Quando a gente estava estudando o crânio, a gente viu a têmpora aqui, né? Então eu faço a linha da têmpora, assim. Ok. Aqui está a volta, eu sei que o nariz é aqui, certo? Mais ou menos aqui. Então eu posso fazer uma bolinha grande. Eu também estava, Léo, eu fiquei sem internet 1h à tarde, assim, e falhou. Eu estava usando o meu countdown para me dar um fôlego no trabalho, então eu fiz muita coisa hoje, muita coisa mesmo. Aí falhou a internet e meu countdown falhou depois. Mas não tem problema, continuei fazendo as coisas. Porque o que eu estava fazendo não precisava internet. Usava um pouco o computador, era na mão. Daqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes. Também planejei um quadro que eu tenho que fazer até outubro. E aqui está a nossa personagem. A internet falha por alguns motivos, assim. Às vezes é a culpa da gente, são árvores que ficam balançando o fio. Às vezes é a culpa da central. Às vezes é a culpa do nosso aparelho. Às vezes é uma configuração. E aqui está o rosto. Bom, quando eu dividir isso aqui em 3 partes, normalmente o peitoral é nessa cabeça aqui. Ela pode ser um pouco para baixo, ela pode ser um pouco para cima. Essa minha amiga, que eu falei que estava fazendo um outro método, que é parecido com o método Loomis de fazer, ela disse que ela foi bloqueada pelo TikTok, porque ela estava fazendo corpo. Aí o TikTok interpretou como se fosse corpo nu, mas era desenho de moda. Então é Ana Design de Moda. E foi uma coisa meio chata, né? Ó, pescoço, aqui é o peitoral, daqui até aqui divido, no meio, coloco um pouquinho para cima, e eu construo o que vocês já sabem que é a clavícula. Pego o tamanho da cabeça, coloco aqui, ponho desse lado, coloco desse lado, faço isso daqui. Essa distância, eu não sei se eu medi certo, então eu vou conferir. Como? Eu vou medir da cabeça até o queixo, aí eu vou virar a folha, eu vou conferir se a medida está. Está. Ótimo. Então, eu tenho uma cabeça de um lado e uma cabeça do outro lado. Que bom que voltou a tua internet, Léa. Agora veja uma coisa. Essa linha vertical, eu falo muito sobre 90 graus. Se eu ligar uma reta, você percebe que esta linha ficou inclinada?
como ela ficou inclinada, significa que esse ombro está mais alto, e esse ombro está mais alto, e esse ombro está mais baixo. Como ela tem 7 cabeças até lá, 7 cabeças, viu? Ali. Quantos centímetros tem cada espaçamento? Oi, Fire Clips, tudo bom? Aqui nesse desenho, ele não estou trabalhando com centímetro, tá? Eu estou trabalhando com proporção. Então, eu posso dizer quantos centímetros eu deixei nesse desenho aqui. Ó, mais ou menos esse tamanho é 1 centímetro. Então, eu tenho aqui a base de 1 centímetro. Eu deixei aproximadamente 1,8 centímetros. Foi isso que eu deixei. Eu sempre perco a régua, mas eu tenho essa daqui. Vamos lá. 17,5. Bem que eu falei que era 17,5. O cálculo estava errado. Então não é 1,8 que eu fiz a cabeça. Cara, muito mais. Eu chutei feio. É 2,2 centímetros. Ó, 2,2. Mas isto não importa. O importa é você fazer um tamanho que caiba na folha. Isso como você faz? Com proporção. É o trabalho de proporção. Nossa, que olho feio, né? Vamos arrumar esse olho aqui. É a lapiseira. Com um desenho bem pequeno, a lapiseira fica gigante. Ó, faço mais forte em cima e mais fraco embaixo. Aqui tem uma linha reta, né? E ligou. Bom, tá aí. Esse ombro vai estar aqui. E esse vai estar aqui, certo? Esse é o tamanho da cabeça, repete o tamanho da cabeça aqui. Que mediu 2,2, então é 2,2. Mas não importa isso, tudo bem? Fire Eclipse. O que importa é a proporção. Proporção é a comparação de medidas. Não é um tamanho estabelecido, ok? Combinado? Combinado. Bom, mas eu acho que você perguntou para você desenhar também, né? Você já desenha no tamanho. Bom, esperto, cara, olha aí. Tá, a folha tem 21 centímetros daqui até aqui, ok? É isso aí. Bom, aqui está o ombro. Como eu fiz 7 cabeças, eu disse uma vez para vocês que o pubis fica no meio. Lembram-se? O pubis é no meio. Então, 3 cabeças e meia é o pubis. É bem aqui. Por isso aqui vai ter o pubis. E já vamos colocar uma linha inclinada assim, ó. Ah, mas qual o tamanho disso daqui? Ela pode ser muito bem, ó, o tamanho do ombro. Ela pode ser menor que o ombro. Então, você tem uma decisão. Eu vou deixar do tamanho do ombro ou eu vou deixar menor que o ombro? É uma escolha. Posso fazer menor? Pode. Qual que é o melhor? Você que decide. E como eu vou decidir? Qual o tipo de corpo que você quer? Então, vamos deixar bem grandão para você ver. Vou deixar aqui, ó. Vai ser um corpo pera. Aí está inclinado, ó, inclinando. Nesse centro aqui. E desse lado, vou deixar o mesmo tamanho de 2 cabeças do ombro. Aí. E inclina para lá. Viram? Essa inclinação é a inclinação do quadril. Na terceira cabeça, quando era 8 cabeças, era o umbigo. Como aqui eu fiz 7 cabeças, não 8, o umbigo é mais alto. Por que eu preciso saber o umbigo? Porque aqui eu vou fazer uma reta. E depois eu faço uma reta aqui, ó. E esta é a altura da cintura. Tá funcionando. Bom, nós tivemos a aula de caixa torácica. Tá aqui a caixa torácica. Só que aqui, eu vou aumentar mais a caixa torácica, vou deixar uma grande caixa torácica, ela tem um pulmão bem forte, ela consegue ficar 2 minutos e meio embaixo d'água. Ou mais. Sem morrer. Aí, então, aqui ele vai fazer um triângulo, então eu posso puxar isso aqui para cá, e eu posso puxar isso aqui para cá. O nome disto é latissimus dorsi, é lá nas costas. Olá, Jonathan, tudo bom? Você mudou teu nome, agora tá eu, Jonathan. Ou você sempre colocava eu antes? Ah, sei lá. Aí, ó, esta é a caixa torácica. Esta traça da caixa torácica. E este é do latissimus dorsi. Mudou mesmo, então eu acertei. Eu não tô pensando errado. Beleza. Tá, bem aqui. Eu vou fazer uma bolinha aqui. Uma elipse, ó. Essa elipse é para me ajudar na barriga dela. Assim. Bom, se aqui é o peitoral, é aqui que eu desenho aquela ideia que eu comentei com vocês da gota. Ou da bexiga com água, tanto faz, ó. E a quantidade de água determina qual vai ser o tamanho dos seios. Assim. Então, se eu fizer um puxão assim, ó, eu posso colocar tipo uma camisa, ó. Esse é puxão. Desse jeito. Aí eu posso fazer o mesmo puxão aqui em cima. Eu tenho determinação de uma roupa. Aí está. Olha como está formando o corpo. Então, o que acontece?
é tipo uma ampulheta, mas eu disse que eu deixei o quadril do mesmo tamanho do ombro. Então eu deixei o quadril um pouco maior, fazendo essa ampulheta parecer quase uma pera. Vira? Quase uma pera. Essa é a ideia. O pubis está aqui, puxando assim. Então é quase uma pera. E funciona bem, né? Lembra que eu deixei o ombro torto? Agora tem esse lance. Se eu entortei o ombro, eu também tenho que entortar a posição do seio. O que significa que quando a gente levanta um ombro, vou levantar até mais um pouco. Ó, essa curva levanta, esse é o trapézio. Levantei mais. Esta linha do ombro vai dizer que isso aqui vai levantar assim. Então aqui, ó, eu faço novamente aquele movimento. E faço aqueles puxões rápidos que eu comentei com vocês. A gente vai ter aula de dobra ainda, tá? Não agora. Aí está, ó. Então eu fiz uma levantada. E vai ficar torto, assim. Ó, ficou torto. Ombro mais alto, ombro mais baixo. Percebe? A minha lapiseira, Jonathan, eu estou usando agora é a 07. Eu não encontrei a 05. Eu queria até encontrar a 05. Na verdade, nem procurei. Eu estou olhando para a direita, olhando para a esquerda, se eu vejo a 05. Mas eu não achei. Porque eu estava fazendo o olho era muito pequenininho. Aí eu precisava no 05. Eu fiz um narigão, mas foi intencional. Agora, olha, aqui tem uma bolinha. Aí tem aquela história da volumetria, assim, ó. As achuras vêm para cá. Desse jeito. Assim, ó. Claro que nós temos o esternocleidomastoide, que eu falei que eu ia repetir tanto, mas tanto, esse nome que vocês iam decorar. Tenho certeza que a maior parte que está me acompanhando já decorou esse nome complicado, esternocleidomastoide. Quer ver? Vocês já decoraram. Aí tá. Então, tem a sombra. Olha que bonitinho que ficou. Agora, como o pubis está aqui, ele é importante porque ele te dá o tamanho do pulso. O pulso está aqui. Daqui até o ombro. Eu vou deixar um pouquinho mais para baixo, porque ela desceu um pouco aqui. Viu como funciona? Aí a repetição. Nosso método é repetição. Eu estava preparando as aulas online para dar, aí eu percebi que eu ia me dar mal se eu desse aula online. Porque eu teria que atender um certo número de pessoas para dar um certo lucro e justificar o meu tempo. Por exemplo, essa aula aqui que eu estou dando demora 45 minutos. Só que para dar uma aula online, eu tenho que fazer um preço legal para todo mundo ter acesso. Aí eu pensei, qual é o preço mínimo legal que eu posso dar? E eu me assustei quando eu fiz o cálculo. Porque eu pensei, vamos ver, se eu quero, pela dedicação e coisa assim, ganhar, vamos dizer, uns R$1.000 por mês, aí teria que dividir 20 pessoas por R$1.000. Aí ia dar uma mensalidade muito alta, para meu ver aqui. E eu não sabia como fazer. Aí eu vi outras pessoas. Tem gente que cobra R$15 na aula, né? Tem gente que cobra R$50 na aula. 50. 50 seria bom. 20 pessoas pagando 50 dá 1.000. Mas daí eu teria que dedicar, é o tempo. Digamos, atender uma hora cada pessoa. Mas se são 20 pessoas, seria 20 horas, dividida por mês. O tema da aula de hoje é rotação de corpo e C60. É uma aula bem simples, é uma revisão. Isso daqui, ó, fiz esta voltinha assim, fiz isso daqui, ó, essa voltinha. E aqui eu segui reto até essa volta aqui, ó. Esse é o deltoide, tá? Vou deixar meio transparente para vocês verem, tá certo? Ó, estão vendo? Vamos passar uma caneta para vocês verem bem o movimento que eu vou fazer agora? Lá vai. Vai ser assim, ó. Este aqui vai ficar um pouco mais fino, porque eu quero fazer de lado. Ele vai... Ih, eu errei a curva. Tá. Agora aqui está o osso do cotovelo, que eu virei de lado, que vai fazer uma torção e vai diminuir assim. Essa volta me ajuda aqui a ficar maior. Aqui ele vai reduzir, assim, porque eu fiz de lado. E aqui também. A gente vai trabalhar muito isso. Eu não quero vender aulas gravadas, Fire Clips. Eu quero que todas as aulas gravadas fiquem gratuitas para atingir o mais número de pessoas. Ao mesmo tempo eu quero ganhar dinheiro e ao mesmo tempo eu quero dar aula gratuita para o maior número de pessoas. Não bate, né? Quero muita coisa, né? Então eu tenho que dar um jeito nisso. Talvez eu tenha uma ideia. Eu faço as aulas gratuitas e venda livros. Aí eu começo a vender mais livros. Faço propaganda de livros para ganhar dinheiro enquanto eu dou aula para vocês. Os que compram os livros pagam o meu tempo de aula e fazer as aulas gravadas e pôr para disposição. Então quem compra livro ajuda quem não pode pagar aula. E a gente dá aula de qualidade. O que você acha, Fire Clips?
E eu tento dar uma aula mínima só para compensar daí. Tipo, uma aula barata. Porque, para mim, aula gravada não é aula. Para mim, isso é besteira. O professor Miguel Freitas, quando ele dá aula, Learts, de R$ 45, como que é o atendimento do aluno dele? É isso que eu sempre pergunto. Quando tem um atendimento bom, e tem professores que têm um atendimento bom, é chamado tutoria online, eles, como é tutoria online, eles dão uma aula de verdade. Ele dá tutoria online? Lea. Se ele dá tutoria online, então, se eu cobrar 45 a 50 reais, não vai estar caro, né? O problema é isto, a tutoria online que leva tempo. Porque a gente tem que incomodar a pessoa, né? E aí, fez exercício? Yes! Então é um bom preço, né? Se ele dá um tutoria online e cobra 45, é um preço muito bom. É o professor Miguel de Freitas. Deixa eu marcar o nome dele aqui, ó. Gente, o Miguel de Freitas... Ah, não! Eu sei que é o Miguel. Ele dá aula de pintura. Eu sei. Freitas. É o Miguel. Ô, gente! Mas olha, ele dá aula com tutoria ao vivo. Ele não dá aula atendendo cada um separadamente. Ele faz uma espécie de aulão e ele dá ao vivo no momento. É isso aí. Isso, ele passa uma pintura por semana. Não é essa aula que eu quero dar. A aula que eu quero dar é diferente da do Miguel. Com todo respeito ao Miguel, eu acho que o trabalho do Miguel é excelente, mas o formato que eu quero dar é bem diferente. Eu quero estimular o estilo de cada pessoa. E isto exige mais porque não é a mesma aula para todo mundo. Então não é passar uma pintura por semana. Cada pessoa é tratada de forma diferente de acordo com a pessoa. E é por isso que eu falei da tutoria online. Mas ele é um bom modelo para mim. Se ele cobra R$ 45 para a aula dele, eu acho que R$ 45 não é caro, então. O que vocês acham? Aí tá. Baixou. Mão. Agora mão. Daqui. Daqui até aqui. Divida em 3 partes. Obrigado por ter falado. Cara, ele é muito simpático, o Miguel Freitas. Gosto bastante dele. Aí tá. Aqui está o dedo. E ele ensina a vender os quadros também, né? Ele não dá só a tutoria em relação à pintura. Aqui está a mão. Esta mão, eu fiz esse retângulo, o triângulo, o quadrado e isso daqui. E eu fiz isso daqui. É isso que eu vou fazer aqui. E isso deu 2/3 do tamanho da cabeça. Como eu sei o tamanho da cabeça, ó, o tamanho da cabeça é isso daqui, ó, certo? Ah, ele faz tutoria individual no WhatsApp. É assim que eu fazia antes. Eu faço isso. Quando eu dou aula presencial, também eu faço atendimento WhatsApp em particular. Então, tá. Ele usa quase o mesmo método que eu. Vai ser legal. Vou fazer igual o Miguel Freitas. Obrigado, obrigado. Valeu por fazer uma espionagem industrial para mim, Léa. Vou contar para ele. Miguel, a Léa contou todos os seus segredos. Aqui está, 2/3. É isso daqui. É isso que nós vamos colocar. Assim. Deste jeito. E esse vem para cá. Assim. Feito! Bom. Miguel é muito ativo. Aí está. Triângulo. E o dedo está aqui, ó. Isso é para ser fácil fazer. Esta ponta é que é o complicado. Essa ponta é essa ponta de faca de passar pão. Essa daqui. Eu vou conversar com o Miguel. Pedir conselho para ele. Assim. Desse jeito. E agora, puxa desse jeito. Cara. Aí está. Bom, vamos ver a subida. Esse ombro subiu. Esta distância, eu olho essa distância, coloco essa distância aqui, a mesma distância que está aqui, aí eu faço ele subindo aqui, ó. Acabou de subir. E, vamos acelerar esse desenho, a mão sobe também, a mesma distância. Só que, nós vamos colocar, como a gente sempre coloca, a mão na cintura. E nesta revisão, divido no meio, coloco para cá, e aqui está. Na próxima aula,
nós vamos ver o seguinte. Olha. Aí. Ilíaco masculino e feminino. Então, a gente vai estar estudando novamente o esqueleto. Por isso que esse tamanho aqui, a gente vai ver de uma outra forma. Certo? Obrigado por ter falado, Léa. Valeu mesmo. Isso é muito legal. Daqui do pubis até ali, no meio, joelho, joelho. Será que eu vou dar conta? Aqui está. Estou pensando no Léo agora, estou pensando na aula agora, se eu vou dar conta de atender um certo número de alunos. 20 alunos. Assim. Eu não quero deixar online em PDF, porque eu faço muito poucos livros, porque é um livro vivo, entende? Ele sempre está evoluindo. Aí, se eu deixar online, ele se torna uma reprodução em série. Então, é a história do querer. Sabe, tem essa ideia. A produção em série é uma coisa, né? É legal. Mas, quando a gente faz uma coisa dedicada para o dono em um número pequeno, você tem um outro valor, você tem um outro pensamento, você tem uma evolução de pensamento. E isso está no ramo da moda, está no ramo dos carros, está no ramo da arte. Então, cada livro é como uma peça de arte. Por isso, eu não sei se eu vou fazer o e-book. Assim. Dessa parte. Tá feito. Olha o corpo. Agora, são 20h36 e vamos ver a perna. Daqui até aqui, eu vou dividir mais ou menos no meio, igual eu fiz lá no cotovelo, mas aqui, ó, eu fiz essa volta, igual eu fiz essa volta, eu vou fazer uma volta aqui. Obviamente, eu vou fazer maior, porque a perna é maior. E como a perna é maior, fica assim. Desse jeito. Será que o Miguel tá dando aula agora? Pronto, ó. Isso me ajuda a fazer esse movimento aqui, ó. Assim. Lembre-se, isso aqui é uma revisão. Nós estamos fazendo, de novo, algo que a gente fez antes. Aí está. Eu estou me aproximando muito do mundo da pintura. Eu pintei um quadro, estou fazendo estudo para pintar um outro quadro. Vou fazer Jesus agora. Eu fiz o... Vocês viram, né? E eu quero ver se eu faço a pintura na biblioteca. Até outubro. E eu dou muita aula de pintura também. Muita mesmo. Aí. Eu tô com uma artista, o nome dela é Antônia, e ela tá pintando quase que um abstrato, e tá maravilhoso. Então a gente tá trabalhando bastante no abstrato. Eu tô com outro moleque também, que ele pinta muito cenário. Eu tenho outros também que estão pintando bastante pinturas. Cada um com seu tema diferente. Há muita figura humana nas pinturas que a gente faz. Então, quando vocês pintam isso daqui, essa proporção, né, é importante para aplicar nas pinturas. O elemento humano. E cavalos e outras coisas assim, né? Bom, vamos virar. Rotação. Linha de projeção. Vem para cá. Vai dar tempo da gente falar dos C60. Que é a molécula icosaedro truncado que se assemelha a uma esfera oca e que é composta de 12 pentágonos e 12 hexágonos. E tem uma surpresa quando eu fizer. Assim. Bom, aqui está o tamanho da bola. Aqui está o tamanho do queixo. Aqui a metade. Aqui está a cervical. A caixa torácica eu levo para lá. Aqui está a caixa torácica. Aqui está o quadril. Aqui está o lombar. Olha a bolota e olha essa levantada. Presta atenção nisso. Ilíaco. Projetei. Fiz uma bola. Fiz tipo um feijão virado. Cervical. Torácica. Lombar. Glúteo. Pubis indo para lá, certo? Ombro. Altura do ombro. O outro ombro levantou e ia para cá, mas vou deixar baixo mesmo, para não atrapalhar a visão. Vou levar o braço para trás. Projeção. Aí ele vem para frente. Ó, essa volta de mão. Essas mãos eu estou fazendo mãos bem simples, para não complicar, tá certo? Tipo, metade numa volta, o quadrado, essa ponta de faca de passar pão. Viram? Bem simples.
volta. Depois a gente vai estudar só mãos. Vou deixar reto aqui. Ó, deltoide. Ó como fica parecendo um cotonete. Ó o cotonete. Viram? Cotonete. Altura dos seios. Ó, como se fosse uma bexiga sendo molhada indo para lá, um alforge, um saco cheio de água assim, ó, olha só. Isso aqui pode variar. E aqui vai variar de pessoa para pessoa, o corpo. Isso aqui é o corpo da pessoa. Então, a parte das glândulas mamárias vai variar de pessoa para pessoa, certo? Beleza? Então, aqui, ó, pescoço. Olha como formou. E foi rápido. Joelho. Puxa para lá. Tem uma outra pessoa também que é um doce, não é só o Miguel, tô tentando lembrar o nome dele. É um cara bem simpático. Ele faz cestas, ele mexe com... ele tem um monte de gato, um montão de gatos também. Ele saiu na televisão, ele ensina o pessoal a engajar. A ideia dele é ter engajamento na internet. Ele não mostra o serviço dele. O curso dele que ele faz é como você conseguir ter vários seguidores na internet e ganhar dinheiro com a internet. Alguém lembra o nome dele? Esqueci. Com o TikTok. Ah, o Pai Miau. Ele também é um doce. É igualzinho, Miguel. Tipo um doce de pessoa. É outro que eu gosto bastante. Super humilde, assim, humildade de coração, o cara. Aí tá. Glúteo. Olha só essa volta. Vocês podem aumentar o glúteo também. Lembre-se, são vários personagens diferentes. E isso daqui, ó, não é sexismo. Isso daqui é anatomia, é proporção. Quando a gente trabalhar com pessoas um pouco mais acima do peso, a gente vai trabalhar também com isso daqui, né? A gente vai trabalhar o pessoal plus size, o pessoal mais gordinho, certo? A gente vai trabalhar essas variações. Por exemplo, ó, quando eu faço essa volta aqui, ó, veja. Aqui é o pubis, que tá lá atrás, tá? Não aparece essa linha. Eu posso crescer ele assim, ó. Vê, ó, eu posso crescer assim. Eu posso simular uma gravidez também. Viram, ó? Posso fazer o crescimento. É um trabalho que dá para fazer. Olha, essa história de fazer só gente magra e musculosa, vocês não têm história. A história é feita de gente jovem, gente velha, criança, pessoas um pouco mais cheinhas, pessoas magras, pessoas com corpo mais endomórficas, mais exomórficas, mais forma de melão, mais forma de retângulo, mais forma de pera, forma triangular. As formas de corpo têm padrões de formas, certo? Então é essa a ideia. Ó, vou cortar assim, aqui está a altura do nariz, aqui está o nariz, vou recuar assim, eu faço isso. Olha o que eu fiz. A gente já viu isso aqui em desenho de perfil, né? Obrigado, Leia, por lembrar o nome do Pai Miau. Então, aqui tá. Quais são outras pessoas de TikTok? Você que conhece bastante, né? Fala que eu repito aqui. São os famosos assim na internet aqui que a gente conhece, que são humildes e fazem um trabalho muito legal aqui, conversando com o pessoal e a gente segue. Vamos divulgar eles. Eu esqueço, minha memória é ruim. Eu acho que eu tenho que marcar e começar a falar. Tem você, tem a Ana Pintura, tem uma pessoa que... quem que faz mesmo? Que faz pintura na toalha, né? Foi a Ana Pintura que faz... Eu acho que que faz pintura de bebê, de criança, em pano de prato, toalha, coisas assim. Eu tô seguindo um cara que faz encadernação. Encadernação de livros. Eu acho que quando eu fizer a aula de economia criativa, eu vou divulgar todos eles. Eu vou mostrar o exemplo de todos eles. Boa. Quando a gente chegar em economia criativa, vou mostrar o exemplo de várias pessoas que usam as redes sociais para vender a arte e vender os produtos deles e fazer esta... Ah, o Jeff, é mesmo, o Jeff do pano de prato, obrigado. Você é facial, né, Ana? Quem que desenha, pinta bebê? Eu pensei que era você que pintava bebê, que faz os bebês lindos também. Boa noite, como é que você tá? JJS... Ro alguma coisa. Não tá aparecendo teu nome aqui, sabia? JJS. Tá aparecendo triângulo, 10, coração e um cárter escrito. Ó, pode ser assim. Ou eu posso, por exemplo, fazer essa lateral assim, ó. Um pouco mais recuado. Também faz, né? Barriga. A aula de hoje é rotação de corpo, que é uma revisão de uma aula que a gente já teve, tá? E depois a gente vai fazer um C600, que é para geometrização.
Não gostei ainda. Quer ver que horas são? Ah, são 20h46. Deixa assim, tá bom assim. O cabelo que eu fiz bem grandão assim, ó. É isso daqui, ó. A gente vai ver isso aqui quando ter aula de cabelo. Eu faço o volume do cabelo, aí eu faço o caimento. Como se eu tivesse, ó, cada linha que eu faço desse daqui é tipo, é um conjunto de fios que estão encaracolando para o lado, assim. Desse jeito. Aí vocês pintam mais escuro aqui. E pronto. Aí está. Eu queria fazer de costas, mas não vai dar tempo. Quero ver o C60 agora, que é essas coisas aqui. Todas essas aulas são construtivas. Essa é uma revisão, depois a gente parte para o C60. É uma construção, porque tudo isso vai ser necessário para o que vai vir a seguir. Quando a gente viu essas malhas, é uma construção para depois a gente trabalhar com moda. Quando a gente fez isso daqui, é uma construção também. Para fazer capacete, para fazer joias, a gente vai aprender a desenhar joias também, né? A gente vai aprender a desenhar acessórios, tudo isso é uma construção. Tá, C60. O C60 é 60 átomos de carbono. E ele é composto de 12 pentágonos e 20 hexágonos. Então, olha, aqui eu vou fazer uma bolinha. E bem aqui no meio, eu vou desenhar um hexágono. Lembra como desenha um hexágono? Vocês fazem uma reta, encontram o meio. A gente vai rever hexágono depois, quando tiver desenhar favo de mel. Esta curva, eu vou dividir em 3 partes iguais. 3 partes. Eu tenho que desenhar 3 partes iguais certinho. E do outro lado, 3 partes iguais certinho. Se eu desenhei igual, quando eu fizer assim, passa bem pelo meio. Quando fizer assim, passa bem pelo meio. Acabei de desenhar um hexágono. Cada vértice é um átomo de carbono. Esse é um hexágono. Agora, eu lembrei. Era pentágono aqui. Mas agora eu já errei, já era, tá aí, fazer o quê, né? Eu já errei. Ok. Aqui. É que vocês sabem, né? São 12 pentágonos. Então, como tem menos pentágonos, eu devia ter feito o pentágono no meio. Tá aí, ó. Esta linha tem que ter o mesmo tamanho desta, mas eu faço um pouco menor porque está indo para o canto. Ó, seguindo esta linha, esta tem o mesmo tamanho que esta tem o mesmo tamanho, esta tem o mesmo tamanho e esta tem o mesmo tamanho. E agora que está a brincadeira. A brincadeira é esta. Bem no meio eu faço uma linha para cá. Aqui está essa curva. Eu encurvo assim. Encurvo assim, ó, meio curvo. Do outro lado, encurvo assim. Vai ficar um pentágono meio torto, viram? É um pentágono. E agora? Isso daqui, eu vou pegar isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Faço esta linha aqui, puxo para lá, ó. Essa linha eu puxo para lá. Assim, tá? Aqui agora eu faço uma curva mais ou menos assim. E ligo aqui, e ligo aqui. Esse é um hexágono. Esse eu vou pintar de cinza para não me perder. Esse é o pentágono. Vou fazer de novo isso. Puxo esse para cá. Puxo esse para cá. E antes de chegar nessa curva, eu faço assim, ó. Fica um hexágono meio apertadão, vocês viram? Ó? Tá aí. E agora? Faz aqui no meio de novo. E antes de chegar nessa linha aqui... Eureka, Rafael XL! Exatamente isto! O C60, que é 60 átomos de carbono, que todos são hibridizados no sp2, lá na química orgânica, que se chama fullereno, e também se chama Buckminster fullereno, é uma bola de futebol. Você é demais! Vamos desenhar ele do outro ângulo depois, tá? Aí, quanto tempo eu tenho? 9 minutos. Rafael XL, ó, é o cara. Agora, ó, aqui eu ligo esse ponto com esse traço aqui. E aqui eu faço uma curva sem encostar no círculo, e faço isso aqui. Hexágono. Desse lado, faço isso daqui, faço a mesma coisa, e eu tenho um pentágono. Vou pintar de cinza para não me perder. Pronto! Agora olha o que eu vou fazer. Esse daqui é para ter quase o mesmo tamanho que isso daqui.
Isso daqui é para ter quase o mesmo tamanho que isso aqui, mas ficou menor porque está um pouquinho mais de lado. Esse aqui está um pouquinho mais assim, de frente para a gente, assim, tipo assim, ó, tá maior essa reta. A outra inclinou e ficou menor, lembra? Ó? Essa reta, vou pegar essa caneta aqui, eu deixei aberto. Quando deixa aberto pode secar, né? Ó, é maior. Quando inclina, fica menor. Então, esta reta tem o mesmo tamanho que esta, mas ela parece menor. Eu faço meio encurvado porque ela está na esfera, né? Assim. Agora, olha, bem aqui no centro, eu puxo para cá, olha como deu certinho para cá, né? Tá certo. Esse eu puxo para cá, olha como veio para cá, beleza. E aqui, ó, eu deixo no arredondado, assim. E aqui, ó, centro. Puxo para o centro, ó, deu nessa direção. Centro, puxo no vértice, deu nessa direção. E aí está. E aqui. Aqui é o centro. Puxo para cá, e aí está. E aqui, ó, puxo para lá, e aqui está. E aqui, puxo para lá, e tá ali a divisão. E aqui, ó, puxo para cá. Entende? Ó, puxa do centro até o vértice. Ele forma a bola. E aqui tá uma bola de futebol. Só que tem uma coisa. Em torno desse pentágono tem 6 hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hexágonos, porque é um pentágono. Eu errei, tá? Aqui tem aqui o preto. Em torno dele vai ter 5 hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, preto. Aqui também é cinza. Aqui também é cinza. Vamos fazer do outro ângulo agora? Aí vai. Quanto tempo eu tenho? 6 minutos. Dessa vez, eu vou desenhar um pentágono aqui no meio. Para desenhar um pentágono, eu faço o hexágono, que é fácil. Ou faço um quadrado, que é mais fácil ainda. O quadrado é só dividir no meio. Faço mais ou menos desse tamanho, quase aquele tamanho, tá? Um pouquinho maior. Só que para ser pentágono, essa reta tem que ser menor. E para ser menor, eu inclino aqui, ó. É um chute, eu deixei um pouquinho aqui. Para cá, eu tenho que deixar o mesmo tamanho, certo? O mesmo tamanho. Legal. Agora, esse tamanho aqui, eu ponho bem aqui, ó. Na horizontal. Esse tamanho eu coloco aqui. E se eu ligar e esse ficar o mesmo tamanho que esse ficar esse tamanho, joinha. Você conseguiu. Se não conseguir, tenta de novo. Agora, aqui é o centro, tá? Eu puxo para cá, puxo para cá, puxo para cá, puxo para cá. Mesma coisa. Só que agora são 5 puxões, passando por cada molécula, por cada carbono aqui, cada átomo de carbono. Então, cada carbono tem um vértice. Ó, no pentágono tem 5 vértices. No hexágono tem 6 vértices. Cada carbono está no vértice onde vão ser encontrados um pentágono e 2 hexágonos. Ó, esse ponto tem um pentágono e 2 hexágonos. Esse ponto, ó, tem 2 hexágonos, um pentágono. Viram? É isso. Então, aqui vai ser hexágono. Antes de chegar nessa curva, mais ou menos aqui, ó, tenta deixar o mesmo tamanho que você deixou o pentágono no centro. Aí está. E agora, o que eu vou fazer? Ih, agora complicou, né? Fazer o quê, né? Faz assim, ó. Traça bem no meio aqui. Bem no meio. Essa linha tem que ser parecida com essa daqui. E em vez de fazer pentágono... Não. Faz o seguinte. Essa reta faz assim. Desse jeito. E aqui. Mesma coisa. Ó, faz uma linha para cá. Esse tem que ter o mesmo tamanho desse, faz paralela. Pode fazer um pouquinho menor por causa da perspectiva. Encostou nesses pontos, são 2 vértices. É chamado de C60 porque tem 60 pontinhos. Eu sei que tem 12 pentágonos e 20 hexágonos, mas ele tem 12 pontinhos. E aqui está o hexágono. E aqui a mesma coisa. Passa pelo meio da reta. Essa reta repete aqui. Ó, deixa no mesmo tamanho, ó, ou deixa um pouco menor, se você pensar em perspectiva, e aí, ó, deixa esse aqui meio curvo, assim. Aqui, ó, esse aqui tem que estar meio curvo, porque ele está quase no canto da bola, entende? E aqui, ó, meio curvo assim. E a mesma coisa, passa pelo centro. E a mesma coisa. Se fizer certinho, entende? Eu não estou fazendo certinho porque agora está acelerando. E agora? E agora complicou a sua vida. Por quê? Porque aqui, ó, tá a esfera da bola. Tá bem aqui, ó. Tá, e agora, aqui está o centro. Faz uma linha que vem até esse centro e puxa a curva para cá. Por que curva para cá? Lembra da aula de elipse? Ela faz essa curva, então essa aqui vai ficar curva assim, ó. É a ponta da elipse, lá das elipses que a gente estudou, desse lado. Aqui já está ligado aqui, lembra-se? É só 2 hexágonos, um pentágono. Aí está. Então aqui, você vai ter um pentágono. E aqui, curvando para lá, porque ó, aqui está o centro.
Tá indo? Ó, lembra? Aqui está o centro. Tem que passar uma elipse que passa pelo seu canto e passa pelo aquele centro, ó. É a curva assim, ó. É essa curva. E aqui, por esse ponto, mais um pentágono. E aqui, mais um pentágono. E aqui, mais um pentágono. E aqui, mais um pentágono. Vamos contar? Deu um pentágono, 2 pentágonos, 3 pentágonos, 4 pentágonos, 5 pentágonos, 6 pentágonos. Viram? Mas não é 12? É. É que isso aqui está encurvado. Depois aqui ele vai ligar um hexágono aqui do lado e depois vai ligar mais 6 pentágonos do outro lado. Oi, Blá, como é que você tá? Ô, meu, Bia, é Bia, Bia? É Bia, né? Não, não, ó, tá com roupa, tá bem vestido, pelo amor de Deus, não é isso não, ó. É com roupa, ó. É moda, tá mais pra moda do que pra isso que você escreveu que eu não vou falar, porque eu não quero ser bloqueado, tá vendo? Nada disso daí. É uma jogadora de futebol. É uma moça de descendência afro que joga futebol. Certo? Nada contra quem gosta de desenhar, pode desenhar, esteja à vontade, mas olha, nós aqui não. É nóis, mano, tamo junto, seu lindo. Valeu, Blá. É a aula de anatomia, Rafael XL? Vamos lá, de novo, dá tempo? Não, não dá, acabou. Bom, bem rápido, volta, assim, lembra daquela aula? Deixa eu mostrar no livro. Peraí, cadê o livro? Bem rápido, já acabou a aula, né? Aí, ó. Exercício de esfera. Cadê? Aí é pra cá, que a gente fez o exercício de esfera, né? É aqui. Aqui, ó. Que a gente fez isso daqui. Ah, não tá aqui o exercício que eu tô passando. Ué, cadê o exercício? Bom, eu fiz da elipse, mas é um outro exercício que eu passei durante a aula. Se eu não passei, eu vou passar aqui, ó. Vocês fazem uma circunferência, bem no meio vocês fazem assim. Ah, passei, lembrei. Que é na aula de elipse. Aqui vocês fazem assim, ó. Aí vai aumentando, aqui vocês fazem assim, vai aumentando. Nossa, 112 pessoas. Vai aumentando, aqui faz liso, vai aumentando, aqui faz liso e vai aumentando, ó. Aqui fica e essa elipse, os raios vão pro centro. Lembram disso? Tá gravado lá. Aula de esfera de elipse. Então, ó, aqui tá. Eu fiz uma elipse grande pra cá. Agora, ó, nesta elipse, vamos ver se eu acho uma caneta, rapidinho, rapidinho. Essa aqui, será que funciona? Bem aqui tá o centro. Eu vou tentar fazer um pentágono aqui. Vamos lá. Divido em 4 partes. Dessa parte aqui eu faço uma reta. E aqui vai ser uma ponta que vai ter quase o mesmo tamanho dessa reta. E aqui eu ligo assim, ó, nessa curva. Consegui. Ah, eu pensei a mesma coisa. JJS errou alguma coisa que eu esqueci o nome. Deixa eu lembrar. Era JJS rouba. JJS rouba. Bom, vamos lá. Esse ponto tá aí. Pentágono tá aí. Coincidência, eu também estou desenhando. Aí, Hélio, Carton, a partir daqui, eu puxo uma reta para cá nesse sentido. Aqui é a primeira parte do hexágono. A partir disso aqui, eu puxo para esse vértice para cá. É a outra parte do outro hexágono. Puxo para cá. É outra parte, mas eu faço curva assim, porque aqui está o centro e é como se eu pensasse uma elipse. Legal. Mais rápido. Aqui, ó, passa pelo meio. Aqui está. Aqui, ó, eu passo pelo meio, assim, ó. Faz uma volta de elipse, então faz essa volta. Aqui está. Hexágono, 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 hexágono. Se esse aqui está para cá, significa que isso aqui vai ficar assim. Se esse aqui está cá, quer dizer que isso aqui vai ficar assim. Se esse tá assim, isso aqui vai ficar assim. Linha paralela, só que eu deixo curva porque ele tá perto da curva. Esse aqui tá aqui, é assim. Esse aqui tá aqui, eu deixo curva assim. Aqui está outra parte do hexágono. É mesmo, tá parecendo um olho. Boa! Agora, aqui é o meio. Aqui é, ó, a elipse que a gente faz. Vem pra cá. Legal. Deixa aqui mais ou menos o mesmo tamanho. Essa reta eu ponho pra cá. E esta linha eu puxo assim, ó. Pra cá. Quando eu fiz esta linha dessa parte do hexágono, ele foi para essa direção. Olha essa daqui, ó. Faço curvo, ele vai para cá. E eu acabei de fazer o primeiro hexágono. Vamos fazer o segundo? Ó, esse veio para cá. Esse aqui, ó, veio para cá. E isso aqui eu faço paralelo, 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 que eu deixo meu curvo, porque aqui tá curvo. Segundo hexágono. De novo. Esse tá vindo para cá, mas eu formo uma espécie de elipse, que ele vai em volta de elipse, em volta do centro. Estudo de elipse. Só que como ele tá no centro, aqui eu vou deixar uma curva mesmo. Não vou nem fazer o hexágono direito. Hélio, Carton, depois vai estar no YouTube, você pega, grava e vê com mais devagar, tá? Eu vou deixar rápido aqui porque a gente acabou a aula, eu queria fazer ele virado. Aí você vai entender, tá bom? Ih, me distraí aqui. Isso daqui, ó, vem para cá e isso vem para cá. Ó, a ideia é o seguinte, aqui é o centro do hexágono. Eu faço até o vértice, puxo para cá, ó. Ele forma essa linha.
Tá gravado, Marcelo. Já tá lá o final dos esqueletos. 168 pessoas, caramba. Aqui o centro. Puxei. Ó, pensando numa elipse em volta do centro. Vai, fala a verdade. Quantos desenhistas que dão aula de desenho? Tô falando de pintura, desenho. Miguel é pintura. Que ensina essas coisas pra vocês? Nenhum. Tem gente que ensina perspectiva, eu também ensino. Mas isso daqui, ó, nenhum. Só eu. E é por isso que eu não posso pegar e vender aula gravada. Senão, só vai ter acesso quem pagar. Ó, e vem pra cá. Nem na universidade vocês aprendem isso. Exatamente, Ana. Nem na universidade ensino isso daqui. E aí tá. Agora vamos pintar só os pentágonos. Pentágono 1, pentágono 2, pentágono 3 e pentágono 4. E aí está, gente. Deixa eu mostrar pra vocês um C60. Vou pegar um celular aqui. Vou mostrar pra vocês o C60. Que eu chamei de Fullereno. Ou Buckminster Fullereno. Ah, vou no Google mesmo. No Google. Ó. Vamos escrever aqui, ó. Buck. É C60. Vai escrever C60, molécula, que já vai aparecer. Mas eu vou escrever Buck para vocês verem aqui, tá? Minster. Isso aqui é para desafio. Fullereno. É o nome para vocês se desafiarem. Gravar. Imagens. Para vocês gravarem. Ó, olha só os cristais. Esses são cristais a partir do Buckminster Fullereno. Tá aqui ele, ó. Olha ele rodando ali. E ele parece uma bola de futebol. Boa jogada, é isso aí. Ó. O pentágono. E eu pintei de preto para lembrar a bola de futebol. Viram? Tô famoso. Isso é para achar volumetria? Exatamente. É uma das volumetrias. Nós falamos sobre isso porque no futuro vai ser útil para vocês. Porque depois a gente vai estudar cristal. Querem ver? Ó. Nós estamos aqui ainda. Aqui. A gente está vendo morfologia, que é o volume. Amanhã a gente vai ver ilíaco. Então a gente fez a rotação. Depois vai ter estudo de movimento de corpo novamente. Aí vamos ver esqueleto em ação. Mas depois a gente vai ver crânio, castelo, vai ver um monte de coisa. Expressões, cabelos, mãos, pés, roupa. A roupa, vocês vão usar a malha, que a gente aprendeu ontem. Vai estar no YouTube, isso mesmo. Obrigado por ter respondido. Plantas, quando a gente começar aqui, quer ver, ó? Página 167. Olha só, vocês vão usar a volumetria novamente, porque vocês vão fazer o capacete, vocês vão fazer essas rotações, vai novamente aparecer essas coisas. Olha aqui, ó, a volumetria, as elipses. Na rosa, a rosa que é tão complicada a fazer. Acho que a Ana Pintura consegue fazer a rosa. É muito complicado. Olha, a elipse é a divisão que a gente estava vendo. Mas só para finalizar, para deixar gravado lá, olha, a volta. Depois a gente vai ter isso daqui, olha o uso dele, ó, feito com triângulos. Isso aqui é geometria pura. Olha aqui no tartígrado, geometria pura. Nos insetos vai ter projeção. Quando fizer os animais, novamente volta às esferas. Quando fizer o esqueleto dos cavalos, a gente vai rever tudo. As manchas da onça, a gente vai rever novamente a localização geográfica 3D, que vai reduzindo os pontos. Lembra que a gente viu a ligação do... Taxonomia, não, triangulação de Delaunay, né? Vai de novo. A gente vai fazer os dinossauros, novamente. As conchas. Quando entrar em perspectiva, os treinos dos cubos, vamos aplicar. Quando a gente usar isométrica, perspectiva. Quando a gente trabalhar com cristais, olha só as roscas. Quando desenhar os motores. Então, tudo isso que a gente está vendo é importante. Muito importante, tá? É muito importante porque vai ligar uma coisa a outra e a gente vai evoluir muito mais. Certo? Ó, quando a gente fizer os cristais. E é por isso, gente. Por isso que a gente vê isso daqui. Certo? Para vocês conseguirem fazer as joias dos personagens de vocês, fazerem pessoas jogando futebol, fazer pessoas andando de moto. Pena que caiu. Tava assistindo 200 pessoas, né? Mas deu certo. Então, me siga, me curta e me compartilhe. E até amanhã, quando a gente ver ilíaco masculino e ilíaco feminino. E sábado, corpo plus size, parte 1. E depois no domingo, corpo plus size, parte 2. E de acordo com o desenvolvimento que a gente tiver, talvez a gente adiante um pouco e deva fazer mais uma de plus size, que é tão legal, né?
Abraço, Nick Art. Obrigado por estar aí, cara. Valeu. Até mais para todos vocês aí, todos que participaram. Para Ana, para Leia e para os outros que participaram, caiu e saiu todo mundo. Nick Art, vai estar gravada essa aula, tá? Aqui que tá o que a gente criou. Foi, ó, corpo de rotação, que foi uma revisão, e C60, que foi essa bola aqui, tá certo? Que é o Buckminster Fullereno. Deixa eu escrever aqui, ó. Que é o novo desafio, decorar essa palavra. Escrevi já errado. Eu dei aula para adultos e sei lá para quem. Minster, como que foi tua aula? Ah, idosos. Nossa, que legal. Sobre o que era? Aonde foi? Conta tudo. Fullereno. Mas você pode chamar de C60, porque ele tem 60 vértices. 60 pontinhos de ligação. E cada pontinho significa um carbono. Uau! Não se preocupe, detonador algum. Vai estar gravado esta aula no YouTube. Eu quero saber tanto, Nick Art. Eu tô saindo. Depois conta pra mim. Quero saber mais sobre a aula de desenho que você dá pra pessoas de terceira idade. Quero saber mesmo. Cara, que legal. Gente, tô saindo. Quero saber se é aula particular, se é no Sesc. Quero saber tudo. Fui!